Boa tarde, então, pessoal. Vamos começar a nossa aula 10. Tá? Lembrando que a gente começou a unidade 4 da nossa disciplina de circuitos elétricos, em que a gente está vendo alguns teoremas de circuitos elétricos. Tá? Como eu tinha comentado com vocês, esses teoremas eles trazem algumas técnicas de simplificação, de certa forma, não é, de alguns circuitos, para facilitar a nossa análise. Tá? Mais uma vez ressalto, todos esses circuitos eles podem ser analisados por análise de malhas ou análise nodal, mas esses teoremas que a gente, digamos, está aprendendo, ele serve às vezes como uma ferramenta para solucionar todo um exercício, ou às vezes uma ferramenta que pode complementar uma análise de malha ou uma análise nodal, tá? Por exemplo, eu posso pegar um circuito que ele é de certa forma complexo para se analisar, utilizando alguma dessas análises e fazer uma modificação no circuito através de uma transformação de fontes, por exemplo, e tornar um circuito bem mais simples de ser analisado, tá? Então é isso que a gente está vendo nessa unidade da disciplina. A transformação de fontes ela é um teorema que ele se baseia no princípio da equivalência. Tá? O que seria esse princípio da equivalência? Quer dizer que eu posso ter dois circuitos com topologias diferentes, tá? Eles podem ter conexões diferentes de resistores, de fontes, mas eles podem ter a mesma característica tensão corrente entre dois pontos. Tá? O que significa isso, pessoal? Significa que eu posso retirar o circuito, vamos dizer, esse equivalente, não é? De um circuito, substituir pelo seu equivalente, tá? Ou seja, por um outro circuito que tem as mesmas características de tensão e corrente, e a resposta do circuito como um todo, ela não se modifica, tá? É uma teoria semelhante àquela que a gente viu na transformação estrela-triângulo de resistores, tá? Que eu poderia tirar uma estrela e colocar um triângulo, e para o circuito não faria nenhuma diferença, tá? Porque as características de tensão, corrente, resistência dos dois circuitos elas seriam idênticas, tá? Nesse caso que a gente está vendo nessa parte da matéria, a gente vai ver uma transformação bem útil para análise de circuitos, que é quando eu substituo uma fonte de tensão em série com uma resistência, tá, por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, ou vice-versa. Tá? Eu posso retirar a fonte de tensão em série com resistor e colocar uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, ou eu posso ter uma fonte de corrente em paralelo com o resistor e substituir por uma fonte de tensão em série com o resistor. Tá? Por que eu posso fazer isso? Porque as características desses dois circuitos, claro, as características a partir do momento que eu saber calcular o valor da fonte de tensão, da fonte de corrente e do resistor. Tá? Eu não posso colocar um valor aleatório, mas é um valor calculado, e substituindo então um circuito pelo outro, o restante do circuito não mudaria nada. Tá? E para que serve então essa transformação de fontes? Eu posso fazer, por exemplo, uma simplificação de um circuito a partir da transformação de fontes. Eu posso ir associando fontes de tensão em série com outras fontes de tensão, fontes de corrente em paralelo com outras fontes de tensão. Posso, a partir de uma transformação dessa, deixar dois resistores em série ou dois resistores em paralelo e calcular então o equivalente deles. Tá? Então, isso significa que eu posso analisar um circuito totalmente por transformação de fontes e associação de elementos, ou então eu posso pegar, por exemplo, um circuito que eu vou estar analisando por uma análise nodal ou uma análise de malhas, que não
talvez não seja um circuito tão intuitivo de se resolver, mas a partir do momento que eu fizer uma substituição dessas, eu transformo num circuito mais simples de ser resolvido. Tá? Então essa é digamos, as principais aplicações da transformação de fontes. Tá? Então, como a gente viu, a gente vai fazer digamos, essa substituição aqui, tá? Onde eu posso ter uma fonte de tensão em série com um resistor, tá? E uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Vocês podem ver que eu tenho aqui esse VT, não é, a tensão de saída e a corrente de saída também aqui. E para eu ter um equivalente, eu posso retirar esse circuito e colocar esse, ou retirar esse e colocar esse, e para o restante do meu circuito, o VT e o IT não vão se modificar. Tá? É como se eu tivesse, como se eu não tivesse mexido no circuito. Tá? Então, para a gente analisar, tá, qual vai ser a relação, por exemplo, da tensão, da fonte de tensão V, a fonte de corrente I e o resistor R, para que eu tenha essa equivalência, eu posso analisar esses dois circuitos em condições de curto-circuito e uma condição de circuito aberto. Tá? Como o circuito é linear, não é? Vocês sabem que o circuito é linear quer dizer que ele é representado por uma função que é uma reta. Né? Então, a partir de 2 pontos de uma reta, eu consigo obter a função que representa essa reta. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso curto-circuitar os terminais aqui dos dois circuitos, não é? Para calcular o IT nesse caso, não é? No caso aqui seria a corrente de saída. Aqui o curto não está bem colocado, tá, pessoal? Mas ele estaria totalmente fechado aqui e aqui. Então, quando eu curto-circuito e eu vou calcular essa corrente nesse circuito da fonte de tensão em série com resistor, a corrente vai ser V dividido por R, não é? E aqui no caso, quando eu coloquei um curto-circuito, eu vou curto-circuitar esse resistor, então toda a corrente da fonte de corrente vai estar passando pelo curto. Tá? Então, para esse circuito aqui, o meu IT seria I, certo? E aqui seria V sobre R. E analisando aqui em circuito aberto, não é? Quando eu abrir digamos, os terminais desse circuito, a minha corrente IT vai ser zero, né? Então eu não vou ter queda de tensão nesse resistor, e a minha tensão de saída vai ser igual à tensão da fonte de tensão. Tá? E para o caso aqui do circuito da fonte de corrente em paralelo com o resistor, a minha tensão de saída vai ser a queda nesse resistor, não é? Porque como aqui está aberto, toda a fonte de corrente vai estar passando pelo resistor R. Tá? E a queda de tensão nesse resistor vai ser a mesmo VT. Então, meu VT vai ser I vezes R. Tá? Então, vocês podem ver desses dois circuitos aqui, não é? Eu tenho que V sobre R é igual a I, e V igual a I vezes R. Tá? Então, significa que se eu usar essa relação aqui, pessoal, onde o valor da fonte de tensão vai ser igual ao valor da fonte de corrente V multiplicado pela resistência R, tá? E o R ele é igual para os dois circuitos, tá? Então eu consigo fazer essa transformação de fontes, certo? Só tem um ponto aqui importante da gente observar, que não é só digamos, o módulo dessas fontes que me interessa, tá? Porque eu tenho uma relação também, pessoal, entre a polaridade da fonte de tensão e o sentido da fonte de corrente, tá? Então, sempre que eu aplicar essa transformação aqui, eu vou ter que representar o positivo da fonte de tensão, tem que estar apontando para o mesmo lado da fonte de corrente.
tá? Então, por exemplo, aqui, se a minha fonte decorrente estivesse apontando para baixo, a minha fonte de tensão aqui teria o positivo embaixo e o negativo em cima, tá? Da mesma forma, se eu tiver uma fonte de tensão com o positivo embaixo, eu vou substituir por um circuito aqui onde a minha fonte decorrente vai estar apontando para baixo, tá? Então isso aqui eu tenho que respeitar nesses equivalentes, tá? Essa relação entre a polaridade da fonte de tensão e o sentido da fonte decorrente, tá? Tem aqui agora mais algumas observações, tá? Para a gente prestar atenção nessa transformação, e a primeira delas está relacionada com fontes dependentes, tá? O que eu posso afirmar para vocês é que eu posso fazer transformação de fontes com fontes dependentes também, certo? Eu só vou ter o R multiplicando ou dividindo, não é a variável que controla a fonte, tá? Né? Por exemplo, aqui se eu tenho essa fonte de tensão aqui vai ser 10 vezes uma determinada corrente, um Ix no circuito. Quando eu transformar para cá, vai ser o 10x dividido pelo R, né? Que vai ser o valor dessa fonte de corrente controlada aqui, tá? Tem um ponto só que eu tenho que prestar atenção, pessoal, que é quando a variável que controla a minha fonte dependente, ela está dentro do meu equivalente, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse... Vou pegar aqui a caneta para a gente escrever aqui. Se eu tivesse aqui uma variável aqui Ix, tá? E essa minha fonte aqui fosse 10 vezes X, tá? Eu não posso fazer a transformação e dizer que o meu Ix está aqui, ó, certo? Isso aqui está errado, tá, pessoal? Errado, certo? Por quê? Porque a corrente que passa nesse resistor aqui não é a mesma corrente que passa nesse resistor aqui, tá? Os equivalentes, esses circuitos, eles são equivalentes, ó, dos pontos A e B para a direita, tá? Dos pontos A e B para a direita. Aí os circuitos são equivalentes, mas internamente eles não são equivalentes, tá? Então tem que ter cuidado quando a gente faz essa análise, tá? Deixa eu botar aqui. Por quê, pessoal? Olha só, quando eu estou fazendo aqui digamos, essa teoria que obtém os equivalentes, eu só estou considerando o IT e o VT, certo? Eu não tô considerando, vocês podem ver aqui, ó, que o IT, nesse caso aqui, ó, nesse circuito, ele está circulando pelo resistor R, não é? Enquanto que nesse caso aqui, ó, a minha corrente é zero, né? Porque como eu tenho o curto aqui na saída, né, toda a corrente vai estar passando pelo curto e nada vai estar passando pelo resistor, tá? E se eu olhar aqui embaixo, ó, nesse caso aqui, ó, a minha corrente é zero, né? Porque como o meu circuito está aberto, eu não vou ter nenhuma corrente circulando no resistor. E nesse caso aqui, eu vou ter uma corrente I circulando nesse resistor, tá? Então, pessoal, quando a gente faz transformação de fontes, a gente não pode estar, digamos, querendo calcular uma variável dentro daquele equivalente, tá? Isso aí a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Eu vou mostrar para vocês agora em alguns exemplos aí como que a gente faz, tá? Então aqui algumas observações, não é? A primeira observação é o que eu já tinha comentado com vocês, não é? Que a seta da fonte decorrente sempre vai apontar para o positivo da fonte de tensão,
né? E apesar das resistências terem o mesmo valor nos equivalentes, os valores de tensão e corrente nos resistores são diferentes. Tá? Então eu não posso fazer o equivalente. Por exemplo, aqui, né, se eu tinha, digamos, queria calcular aqui, estou brigando aqui com a minha mesa digitalizadora hoje. Vamos supor que eu tinha aqui uma tensão Vx, que eu queria saber nesse circuito. Eu não posso transformar e dizer que o meu Vx está aqui, ó, que vai estar errado, tá? Então eu só posso usar a transformação de fontes quando eu quero saber o que está, digamos, fora desse equivalente, tá? Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, pessoal, eu tenho um circuito com 3 malhas, não é? Então, se vocês fossem resolver esse circuito aqui utilizando análise de malhas, por exemplo, não é? Que é o mais intuitivo, vocês teriam que equacionar aí as 3 malhas, não é? E além disso, eu teria aqui uma super malha, né? Aquela fonte de corrente ali no meio de 2 malhas me geraria uma super malha, né? Então, eu posso simplificar esse circuito utilizando transformação de fontes, tá? Mas eu preciso entender que onde está a minha variável de interesse, tá? Que é ali onde está o V0, não é interessante que eu faça a substituição de fontes usando aquele resistor, tá? Porque senão eu posso perder a referência de onde está a minha variável de interesse, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei lá o resistor bem da esquerda, de 4 ohms, em paralelo com a fonte de 3 amperes, e fiz essa transformação de fontes aqui pela fonte de tensão de 12 volts em série com resistor de 4 ohms. Não é? Então, olha só, para calcular a tensão da fonte de tensão, é só fazer 3 vezes 4. Né? É o valor da fonte de corrente multiplicado pela resistência. E agora, olha aqui, ó, nesse circuito da esquerda, a corrente de 3 amperes está apontando para baixo, não é? Então, o positivo da minha fonte de tensão está aqui embaixo. Tá? Isso aí é o que eu tenho que observar. E aqui também a gente fez uma transformação na direita aqui, não é? Onde eu tenho aqui a fonte de tensão em série com resistor, foi transformado numa fonte de corrente, né, de 4 amperes, em paralelo com o resistor. Então pode ver, a fonte de tensão estava com o mais em cima, e aqui a minha fonte de corrente está apontando para cima também. Tá? Tem essa relação. Então depois que eu faço essa transformação, eu posso fazer o série desses 2 resistores aqui, né? Fica um resistor de 6 ohms, e daí eu já passo a ter aqui uma fonte de tensão em série com resistor, que eu posso transformar de novo aqui, né, uma fonte de corrente em paralelo com esse resistor. E agora eu passo a ter um circuito aqui com 3 resistores em paralelo e 2 fontes de corrente. Tá? Como eu tenho 2 fontes de corrente em paralelo, uma delas está apontando para cima e a outra para baixo, tá? Uma de 4 amperes e outra de 2 amperes, me origina uma fonte de corrente de 2 amperes, que é a diferença das duas anteriores, apontando para cima, né, que era a corrente que tinha maior magnitude. E daí eu posso associar, por exemplo, ali os resistores de 3 e de 6 ohms em paralelo, fica um de 2 ohms, e fazer a divisão de corrente ali para achar a corrente pelo resistor de 8 ohms. Então eu acho que aquela corrente ali é 0,4 amperes, né? E a minha tensão V0 é 8, é o valor da resistência, vezes aquela corrente. Tá? Então, como eu falei, eu posso resolver esse circuito aqui utilizando análise de malhas, análise nodal, posso tranquilamente, sem nenhum problema, né? Mas quando eu faço transformação de fontes,
eu acabo muitas vezes, digamos, tendo um trabalho maior em redesenhar circuitos, tá? Mas esses circuitos, na hora de resolver, eles acabam sendo mais simples de serem resolvidos, tá? Então, esse é o princípio da transformação de fontes, tá, pessoal? É o que a gente vai ver na aula de hoje. E o que a gente precisa fazer agora é aprender a utilizar, não é, essa transformação de fontes, tá? Então, a gente vai fazer aqui alguns exemplos agora, tá? Começando aqui por este primeiro aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pessoal, pode comentar, tá bom? Fiquem à vontade aí para falar. Não copiou isso um pouquinho. Eu só não peguei direito, professor, a diferença de um circuito aberto para um circuito fechado, do curto-circuito, no caso. Na verdade, não vai ter circuito aberto nem curto-circuito na análise, tá? Aquilo ali que eu apresentei sobre curto-circuito e circuito aberto seria, digamos, a maneira que eu tive de relacionar o valor da fonte de tensão com a fonte de corrente e com o resistor. Tá? Ele é um passo intermediário só para eu saber, por exemplo, aqui, ó, que num circuito, vamos supor aqui que eu tenho uma fonte de tensão, tá? E é o valor da fonte de tensão em série com o resistor R. Tá? E aqui, então, eu tenho uma fonte de corrente I em paralelo com o resistor R. Tá? Aquilo ali de deixar, digamos, eu vou até chamar isso aqui, ó, de RS, tá? E esse aqui de RP. RP. Tá? Porque, em princípio, as resistências poderiam ser diferentes, tá? Eu disse que esses dois circuitos são equivalentes, tá? Eles são equivalentes nesses dois pontos aqui, ó. Menos, mais, vou chamar isso aqui de A e esse aqui de B. Esse aqui é A e esse aqui é B. Aquilo lá de deixar em paralelo, digo, em curto ou em circuito aberto foi para eu descobrir isso aqui, ó. Para descobrir que o valor da fonte de tensão é igual ao valor da fonte de corrente vezes o meu RP. Tá? E, além disso, eu descobri que o meu RS é igual ao meu RP. Certo. Tá? Mas depois que eu já descobri isso, eu já tenho essa relação aqui, eu não vou mais usar aquele curto, aquele circuito aberto. Tá? Ele só foi o passo intermediário que eu usei para descobrir como relacionar as minhas fontes e as minhas resistências. Tá? Beleza. Show. Então, agora o que eu posso fazer, por exemplo, nesse circuito aqui? Ó? Eu posso, para achar aquela minha tensão V, não é? Eu posso pegar essa fonte de tensão aqui em série com esse resistor e transformar, não é? A fonte de tensão está com o positivo para cima, então a corrente aponta para cima, 6 dividido por 8, não é? Que dá 3 quartos, que dá 0,75 amperes. Né? Isso aqui fica uma fonte de corrente em paralelo com um resistor, né, de 8 ohms. Eu tenho aqui agora o outro resistor de 4 ohms.
que é onde eu quero saber aquela minha tensão V, né? E aqui com a fonte de 3 amperes. Tá? Aqui agora, pessoal, eu tenho tudo em paralelo. Né? Então eu posso dizer que eu tenho uma fonte de 3,75 amperes, né? Apontando para cima, porque as duas fontes estão no mesmo sentido. Né? E eu vou perguntar uma coisa para vocês, pessoal. Tem diferença nesse circuito aqui que eu tô calculando? Eu calcular a minha tensão V no resistor de 4 ohms, ou no resistor de 8 ohms, ou no paralelo dos dois? São iguais as tensões. São iguais, não é? Eles estão em paralelo. É uma definição do paralelo os dois elementos estarem submetidos à mesma tensão, não é? Então, se eu fizer paralelo de 4 com 8, eu fico com, deixa eu ver, 2,66. 2,66. Uhum. Então, eu tenho esse circuito aqui, ó. Onde a minha tensão V está aqui, né? Nesse resistor, ou naquela fonte também, né? Tanto faz. Mas eu consigo calcular agora o V fazendo 3,75 vezes 2,66, né? Que vai dar aí uma tensão de 10 volts. Tá, pessoal? Então, como eu falei, dá para fazer por análise nodal, por análise de malhas, dá para fazer, tá? Mas é mais uma ferramenta aí que vocês têm para resolver circuitos, certo? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui um exemplo que nos facilitaria agora um pouco. Vou pegar esse caso aqui. Então, pessoal, vamos supor, tá, que eu vou resolver esse circuito aqui utilizando análise nodal. Tá? Eu vou fazer análise nodal, eu vou colocar aqui o terra do meu circuito, certo? Vou colocar as correntes que eu não tenho, eu vou chamar isso aqui de I1, isso aqui de I2, tá? E vou aplicar aqui a análise nodal. Tá? Eu sei que eu tenho I1 mais 2 mais o I2. Não, peraí. I1 está entrando, 2 está entrando, 0,1 Vx está entrando. Isso aqui vai ser igual ao I2 que está saindo daquele nó. Tá? E agora eu vou ter que representar tudo aqui em função das tensões nodais. Tá? Vou representar aqui na esquerda. Qual é o valor de I1, pessoal? Isso aqui dá um nozinho na cabeça, né? Vocês devem estar lembrados. É 10 menos Vx dividido por 20. Tá? O meu Vx é a própria tensão nodal, não é? E o meu I2 seria o Vx dividido por 4. Tá? Daí eu substituo tudo isso aqui e acho o valor de Vx. Tá? Não vou fazer agora a resolução. Tá? Mas onde que eu quero chegar aqui, pessoal?
equação aqui, ó, do I1, às vezes ela não é muito fácil da gente enxergar, né? É 10 menos Vx ou é Vx menos 10, né? Dá um pouco de confusão. Então, olha só o que eu posso fazer nesse circuito. Eu posso fazer uma transformação de fontes desses dois elementos aqui, tá? E eu posso transformar numa fonte de corrente em paralelo com o resistor. Tá? Então, se eu fizer essa transformação, eu fico aqui com uma corrente apontando para cima, né, de 10 dividido por 20, seria 0,5 amperes. Né? Aqui fica o meu resistor de 20 ohms. E ali eu vou colocar fonte de corrente, né, de 2 amperes. Aqui o resistor de 4 ohms. E a minha fonte de corrente de 0,1 Vx. Tá? Então, agora, aqui está o meu terra, né? E aqui está o meu Vx. Eu posso agora fazer a mesma, digamos, a mesma análise nodal, tá? Eu tenho aqui duas resistências em paralelo, eu podia fazer o paralelo das duas, eu tenho 3 fontes de corrente em paralelo, podia fazer a soma dessas 3, mas não vou fazer agora. Vou chamar isso aqui de IA, isso aqui de IB, né? Que são as correntes que eu não tenho. E daí eu vou fazer aqui a soma das correntes que entram no nó, que é 0,5 mais 2 mais 0,1 Vx. São as 3 correntes que entram, seria igual a IA mais o IB, que são as correntes que estão saindo. Tá? Só que agora eu tenho meu IA igual a Vx sobre 20, né? Bem mais fácil de interpretar, e o meu IB igual a Vx sobre 4. Né? Então, agora, né, pessoal, fazendo essa transformação, eu fugi dessa situação aqui, né, onde eu tinha uma fonte de tensão em série com resistor, em série com o nó, que às vezes fica complicado da gente analisar, e eu tenho agora um circuito bem mais simples de ser analisado. Tá? E por que eu pude fazer a transformação de fontes, pessoal? Eu pude fazer porque a minha variável de interesse está aqui, ó. Ela está fora de onde eu fiz a minha transformação de fontes. Tá? Então quer dizer que se eu mexesse, se eu modificando ali a fonte de tensão em série com o resistor por uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, o meu Vx aqui não modificou. Tá? O problema é se eu quisesse saber a tensão no resistor de 20 ohms, por exemplo, daí eu não seria a mesma. Pode perguntar. Para onde que eu olho para saber o sinal do Vx? O sinal do Vx, o Vx ele é positivo, né, com relação ao terra. O terra do circuito é esse daqui, né? E o Vx ele foi dado no problema, esse Vx que era um Vx positivo, né? Ele foi dado aqui no exemplo, ele já foi dado como um valor positivo. Tá, então ele só tá negativo ali na fórmula do I1, porque é assim na fórmula. Tu pergunta na equação... Isto. Tá, nessa equação que está aqui marcada em vermelho. Tá, deixa eu explicar aqui direitinho. Isso aqui não pode ficar dúvida, tá? A minha corrente I1 está nesse sentido, tá? Eu tenho um resistor que ele está entre uma tensão VA, certo? E uma tensão VB.
Se a minha corrente está circulando nesse sentido aqui, tá? E é um resistor de resistência R, eu sei que a minha corrente, eu sei que a corrente entra pelo terminal positivo e sai pelo negativo, né? Então ela seria mais VA menos VB dividido por R, tá? Então, se eu analisar agora essa corrente I1 aqui, ó, ela está vindo de um potencial aqui, né, de mais 10 volts, né, com relação ao TER, que aqui está o meu TER, e esse potencial aqui é Vx, né, mas a corrente está entrando pelo positivo e sai pelo negativo. Então, é por isso que eu tenho 10 menos Vx dividido por 20, tá? Porque 10 menos Vx é a diferença de potencial que eu tenho, tá? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para enxergar melhor. Esse aqui é o I1, não é? É essa diferença de potencial que eu tenho desse ponto para esse ponto. Eu tenho aqui mais, menos. Mais 10 menos Vx, que é a diferença de potencial que faz o I1 circular. Tá? Por isso que fica 10 menos Vx dividido por 20. Se eu tivesse colocado o meu I1 no outro sentido, indo em direção à fonte de tensão, eu teria Vx menos 10 dividido por 20. Tá certo, entendi, obrigado. Certo? Então tá, pessoal. Eu vou finalizar a gravação aqui, tá? E a gente pode continuar aí tirando dúvidas.